Fala, meu povo! Claro que eu tinha que fazer esse vídeo. Vocês já assistiram Alias Grace, inclusive antes de mim. Parabéns, galera tá aí, ó, maratoneiro de carteirinha. Mas óbvio que eu precisava vir aqui depois de fazer 2 vídeos sobre The Handmaid's Tale ou O Conto da Aia. Claro que eu tinha que assistir Alias Grace, baseado no livro Vulgo Grace, da mesma autora de The Handmaid's Tale, Margaret Atwood. Inclusive, se você não assistiu ainda nossos 2 vídeos de The Handmaid's Tale, clica aqui que eu vou deixar eles linkados porque é muito legal a história e vale a pena conferir e assistir a série, caso você ainda não tenha assistido. Mas vamos falar de Alias Grace porque essa história é particularmente especial por 2 motivos. Primeiro, porque é uma história baseada em fatos reais. Grace Marks realmente existiu enquanto uma assassina mega famosa no século XIX no Canadá. E segundo ponto é que muita gente não gostou do final da história. E isso gera uma responsabilidade social muito grande de entender melhor quem é Margaret Atwood dentro do universo literário e talvez explicar um pouquinho do porquê que ela escreve histórias assim, porquê que ela desenvolve personagens assim, para ver se eu consigo aproximar vocês um pouquinho da moral da história de Alias Grace. Bora lá? Primeiro, vamos nos atentar aos fatos reais dessa história. Grace Marks tinha 16 anos em 1843 e o McDermott é o parceiro dela de crime nos assassinatos. Ele tinha 20 anos nesse período da história. Os dois eram funcionários da casa do Thomas Kinnear e eles obedeciam à governanta Nancy, que é interpretada na série pela Anna Paquin, a nossa querida Sookie chata de True Blood. Então, resumindo muito rápido a história real, porque tem muitas histórias. Aquilo que a Grace fala na série e fala no livro também, de que ela é uma assassina famosa no Canadá naquele período e de que todos os jornalistas e historiadores daquela época escreveram a história dela de alguma forma. E ela tem razão quando ela fala que nem ela sabe qual é a história real da vida dela, já que tanta gente inventou tanta coisa fantasiosa sobre todo o roteiro de vida dessa pessoa incrível que foi a Grace Marks. Incrível por princípios enigmáticos apenas, porque ela serviu como um ícone daquele período do Canadá, como um ponto de mudança para a história do Canadá com relação à civilidade e humanidade de um modo geral, vocês vão entender ao longo da história, e como personagem da história criminal mesmo do país. O McDermott e a Grace foram condenados pelo assassinato do Kinnear e da Nancy. Só que o McDermott, ele foi condenado à forca e a Grace inicialmente foi condenada à forca, mas por conta de um comitê que achava que ela não deveria morrer enforcada, a condenação dela mudou para a prisão perpétua. E aí vem o primeiro ponto desse período que todo mundo precisa entender antes de julgar a história de Alias Grace. Por que que só ela foi condenada à prisão perpétua se ela, de acordo com tudo que foi contado naquele período da história, foi a responsável pelos assassinatos? Teoricamente deveria ser o contrário. O cara que tinha sido o cúmplice dela não deveria ter morrido. E ela deveria ter morrido, não é? Então, olha o que algumas pessoas relacionadas ao universo da história disseram sobre a prisão perpétua de Grace Marks. Grace Marks recebeu clemência porque foi capaz de ganhar a simpatia de um júri todo masculino por meio da bem-sucedida performance de gênero que ela faz. Ela usou o cavalheirismo e o protecionismo do sistema legal do Canadá do século XIX ao colocar-se como uma mulher digna da proteção da lei. O que tornou Marks digna foi encaixar-se no preceito da mulher ideal naquela época, virtuosa, subserviente, modesta, bela e respeitável. Sujeitar mulheres à forca iria contra o então movimento de tornar o Canadá um país mais civilizado. Quem falou isso foi a historiadora canadense Ashley Benbury. Essa historiadora estudou todo o caso da Grace Marks a fundo e a conclusão que ela chegou foi: todo o depoimento que a Grace deu em seus julgamentos foram manipulados por advogados. Existia uma comissão que estava lutando contra rebeliões e investindo na melhoria da civilidade do Canadá. Como a gente já pôde ver em séries, por exemplo, como Anne with an E, que é no Canadá, como Frontier, que é no Canadá, existia um período muito pesado e muito selvagem na história do Canadá. E sempre teve um movimento revolucionário que tentava fazer com que o país fosse mais humano. Tanto que muita gente fala que o Canadá hoje é um dos melhores países para morar no mundo em termos de educação e de civilidade. É exatamente por conta desse movimento que começou lá no século XIX. Então, Grace Marks, ela foi um personagem de mudança
mudança na história do Canadá. Se eles condenassem uma mulher à forca, eles estariam indo contra a tudo que eles estavam defendendo naquele período de respeito. Existia já, e a gente pode ver isso na série Anne with Fanny, inclusive se você não viu meu vídeo sobre a série, clica aqui que já tem também. Existia já um movimento feminista no século XIX dentro do Canadá. E isso coloca eles num movimento de vanguarda absurdo com relação a esse tema. Existia uma complicação na história da Grace. Primeiro que ela foi uma das primeiras criminosas, uma das primeiras assassinas da história do Canadá a ser confundida com louca. E isso acabou fazendo com que esse comitê abraçasse a causa de que a Grace não deveria ser condenada à forca e de que ela deveria ser perdoada antes da prisão perpétua, que ela não morresse dentro da prisão. Até porque ela foi presa com 16 anos. Existiam muitos questionamentos ali da história que foi contada dentro do tribunal, da pessoa que incriminou ela de fato, com fatos e dados, que na série a gente viu que foi um rapaz que trabalhava na mesma fazenda que ela. Então existiam muitas contradições nessa história. O problema da Grace é que assim, ela chegou na prisão com 16 anos, ela passou os primeiros 8 anos na prisão como prisioneira normal, depois ela começou a apresentar algumas atitudes de insanidade e isso fez com que ela fosse transferida para um manicômio. E ela passou 16 anos sendo abusada psicologicamente e fisicamente dentro desse manicômio. Depois de muito abuso e muito castigo que ela sofreu na pele, ela acabou retornando para a prisão e foi nesse período que esse movimento revolucionário lá do Canadá se envolveu na história dela para poder tentar tirar ela da prisão perpétua. A sociedade mais tradicional dizia que as mulheres eram puras, que as mulheres diferentes dos homens, elas não traziam maldade dentro delas. Só que na real, isso significava que elas eram seres submissas. Elas tinham que respeitar o homem, elas só tinham um futuro se elas tivessem um homem ao lado delas. Elas não tinham palavra, a verdade delas não era uma verdade aceita. Com a prisão da Grace, as pessoas ficaram chocadas e a sociedade ficou chocada porque como um ser puro poderia ter tanta maldade dentro de si a ponto de cometer 2 assassinatos? Essa foi a grande questão. Para a sociedade revolucionária do Canadá desse período, a Grace era uma pessoa que tinha dentro dela a pureza da mulher e a maldade dos criminosos, que geralmente eram encontrados apenas em homens naquele período. Por isso que a história dela era tão complexa para a sociedade daquela época, porque para eles ela era ao mesmo tempo culpada e inocente. E é por isso que ela foi condenada primeiro à forca, depois voltaram atrás, condenaram à prisão perpétua, depois voltaram atrás, levaram ela para o manicômio, voltaram atrás de novo na insanidade dela, retornaram para a prisão com prisão perpétua, arrumaram médicos e advogados e um comitê para estudar novamente o caso dela e só então ela foi perdoada porque o governo não via sentido na prisão daquela pessoa. Não existiam provas que justificassem a prisão da Grace naquele momento. Tá, mas quem é Grace Marks pelos olhos de Margaret Atwood? Quem conhece essa autora sabe que ela escreve principalmente sobre personagens femininas fortes. Ela é canadense, então ela conhecia a lenda e a história de Grace Marks desde pequena. Margaret Atwood é uma pessoa que não dá ponto sem nó. Toda a história que ela escreve, baseada em fatos reais ou não, traz uma lição de vida, traz um abrir de olhos para todo mundo que lê. Em The Handmaid's Tale foi assim. Ela fala de um futuro distópico baseado numa possibilidade de revolução religiosa e isso não é surreal ao ponto de vista da atualidade. E em Vulgo Grace, ela conta a visão dela fantasiosa do que está por trás de Grace Marks. Muito mais do que se ela é culpada ou não da morte dessas duas pessoas, está a história de vida dela construída por um país que não sabia lidar com mulheres ainda. A Grace, ela foi um elemento de mudança, mas ao mesmo tempo ela foi uma vítima daquela mudança toda. Dentro de todas as histórias da Margaret Atwood, a gente tem contextos como opressão feminina, opressão social, tudo que personagens femininas passam ao longo de suas histórias para que possam sobreviver. Essa é a lição básica das histórias da Margaret Atwood. Então, se você assiste qualquer série, qualquer filme, qualquer conteúdo de entretenimento baseado nas histórias dela, não espere nada diferente disso. Não espere, por exemplo, que Alias Grace seja, no fim das contas, uma história criminal sobre uma pessoa que cometeu um crime que vai ter um desfecho. A moral da história é sempre o contexto subliminar do conteúdo que ela tá passando ali. Tudo que a Grace Marks passou não é independente daquele contexto inteiro. Existiram 3 personagens femininas muito fortes ao longo da história da Grace, que foi a mãe dela, que era submissa, previu a sua própria morte porque não tinha como ela sobreviver. Ela sabia que o marido dela não olhava
dava pra ela mais e que os filhos dependiam dela pra sobreviver. Era uma carga de trabalho pesadíssima que ela tinha nas costas, além de apanhar e ser reduzida à escória dentro daquele contexto no seu dia a dia. Então ela quase que clamava pela não sobrevivência dela. Esse foi o primeiro grande exemplo na vida da Grace Marks. Depois a gente teve a Mary, que ela conheceu assim que foi trabalhar na primeira casa. Era uma menina que vinha de uma família boa, que foi destruída pela Revolução no Canadá. Ela acabou virando uma criada na casa de pessoas mais abonadas e ela tinha um sonho, que ela casasse e que com esse casamento ela construísse uma vida boa. E esse é o sonho de qualquer mulher no século XIX. O homem é quem provém. O homem é quem faz com que o futuro delas seja interessante. Essa foi a lição da Mary para Grace, de que um homem mudaria a vida delas e que um homem faria com que o futuro delas fosse muito incrível. E Mary morreu por ter sido abusada por um homem, por ter tido vergonha e medo de assumir para a sociedade que ela tinha tido um caso com um homem que não a assumiria na vida real. Então Mary acabou se matando com aquele aborto que ela cometeu. E isso era uma fuga para a maioria das mulheres naquele período. Então ela acabou sendo convidada pela Nancy para ir trabalhar na casa desse outro cara, que era um senhor solteiro, e ele abusava da governanta. Ele tratava ela como um objeto, ele abusava da boa vontade dela, e ela, iludida pela posição que ocupava dentro da casa dele, cedia a todos os desejos que o cara falava e todos os abusos que ele cometia. E a Grace assistiu isso mais uma vez. Mais uma mulher que era legal, que era boa, que era inteligente, que era capaz, sendo abusada por mais um homem. De acordo com a Margaret, com a linha de raciocínio dela, nesse momento em que ela vê a quantidade de abuso que a Nancy sofria, todas as três personagens se juntaram na cabeça dela. A mãe, a Mary e a Nancy. E todas as personagens fizeram com que ela se revoltasse com aquela sociedade, com que ela não se sentisse mais à vontade em ver tantos homens abusando de tantas mulheres incrivelmente maravilhosas. E ela surtou em diversos momentos. Existe essa parte na série que é muito clara, assim, em que ela conta pro Simon, que é o psiquiatra, ela fala assim: naquele momento o McDermott disse que eu havia estrangulado a Nancy com o meu lenço. E eu não neguei. E eu não neguei porque não se nega nada pra um louco. E eu assumi que tinha sido eu, e a partir daquele momento eu já não sabia mais o que tinha acontecido. Ela tinha a mente dela já destruída por tantos casos de abuso que ela tinha assistido. E ela absorveu pra ela que era muito mais fácil ela ser culpada do que ele. Porque sim. Porque ela ser a culpada de tudo é muito mais simples do que um homem. Então essa é a lição da Margaret com essa história. Essa é a lição de Alias Grace, ou de vulgo Grace. A de uma sociedade em que as mulheres eram oprimidas, eram caladas, suas verdades não existiam e, principalmente, que a sua existência enquanto mulher era usada pela maioria das pessoas da sociedade como objeto. E isso foi o que foi demonstrado com o psiquiatra, por exemplo. Ele passou a assistir a Grace como um objeto de desejo. Ela era instigante, ela era enigmática. E quando ele não podia encostar na Grace, ele abusava daquela outra mulher, que, óbvio, se oferecia pra ele naquele contexto da história da Margaret, mas ele abusou dela pensando na Grace. Da mesma forma que o casamento dela no final da história, também ela tinha um marido que usava o sofrimento dela como objeto de desejo. Essa era a realidade da mulher no século XIX. Lembrando que na história da Margaret a gente tem esses dois personagens homens que representam a sociedade daquele período. Porque na história da Grace Marks esses dois personagens não existem na vida real. Então eles são personagens criados pela fantasia da Margaret Atwood para poder demonstrar para todo mundo o que ela queria dizer sobre a sociedade do século XIX para as mulheres. E sobre a colcha no final da história, a base da árvore que a Grace constrói naquela colcha, tem as três mulheres que formaram ela. Tem a Nancy, através do vestido, tem a Mary, através da anágua, e tem ela mesma, que nada mais é do que um fruto da mãe dela, através do pijama que ela usava na prisão. Aquilo ali é a base de quem ela é. São as mulheres que fizeram com que ela fosse dissimulada, com que ela desse para todo mundo exatamente o que eles queriam, com que ela demonstrasse fraqueza e pureza na hora que as pessoas queriam que ela demonstrasse fraqueza e pureza, com que ela se casasse no momento que todo mundo falou que era melhor ela se casar. Ou seja, a Grace aprendeu a manipular os sentimentos e as atitudes dela para que a sociedade aceitasse ela do jeito que ela era. Essa é a grande lição da Margaret Atwood, do quanto que nós mulheres precisamos rebolar e nos adaptar ao que a sociedade deseja de nós para que a gente seja aceita. Quem nunca passou por isso? Coloca a mão na consciência e pensa, porque é isso que a Margaret Atwood faz com a gente. Ela faz com que a gente reflita sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente fala, e o que a gente chega a conclusões como, por exemplo, acho que essa não sou eu. Acho que essa
É quem a sociedade quer que eu seja. Por mais mulheres que sejam quem elas realmente são, então. Se você ainda não assistiu The Handmaid's Tale ou Alias Grace, assista, mas assista com essa visão. Não é apenas uma história de ficção, é uma reflexão muito forte, principalmente para as mulheres e para os homens entenderem um pouquinho como funciona a nossa trajetória aqui nesse planeta. É tenso ser mulher, gente. É bem tenso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e clica no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau!